Olá, sejam bem-vindos todos mais uma vez ao canal Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura. E hoje nós vamos dar sequência aí com o nosso curso de Maticad, né? Não mais com o curso básico, introdutório, que foram as 6 primeiras aulas que a gente postou no canal. Nós postamos no canal para que vocês aprendessem os conceitos básicos, né? Agora nós já estamos trabalhando com coisas mais elaboradas. É importante que vá lá no canal, assistam os vídeos com os conceitos básicos, para que possam conseguir acompanhar e desenvolver aí os cálculos da melhor forma e com a melhor eficiência possível. Hoje eu vou começar uma série sobre resistência dos materiais. Vou resolver alguns exercícios de resistência dos materiais aplicado. Eu vou começar com esse exercício de dimensionamento de um eixo, né, onde eu escolhi um eixo até com umas unidades de polegada, de KSI, libras, forças aplicadas no eixo, justamente para vocês verem que no Maticad a gente não precisa se preocupar com essa questão das unidades. A gente pode simplesmente declarar as unidades e ele vai calcular as unidades de acordo com o sistema que a gente escolheu, né, que a gente pré-determinou, onde eu comentei com os senhores, aqui no nosso caso é o SI, né, o Sistema Internacional. Então vamos lá, a gente vai calcular esse eixo aqui para os dados que é dado aqui, né, no exercício, né, para uma aproximação aí do diâmetro de 1/4 de polegada e para uma tensão admissível de 7 KSI, né, 7 libras por polegadas ao quadrado. Aqui estão os dados do eixo, né, e a força P, ela vale 110 libras aqui, aplicada aqui no ponto C. Então esse aqui é o nosso eixo, ele tem os pontos A, B, C e D minúsculos, que vão ser importantes para a gente poder referenciar as forças e as posições para a gente fazer nosso diagrama de força portante, de momento fletor e dimensionar o eixo. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é declarar as constantes, né? Então, eu vou declarar as constantes, vou declarar as posições de cada ponto. Então, primeiro eu vou pôr o comprimento total do eixo, que vai ser igual, né? 2 pontos que eu vou declarar aí, 14 polegadas, simplesmente digito aqui, ó, sem me importar com a unidade, mais 20 polegadas, mais 15 polegadas, lembrando que polegadas é em, né? Mais 12 polegadas. Então, esse daí é o comprimento total do eixo, né? Que aí, até quando eu dei Enter ali, ele já calculou esse comprimento total em metros para mim. Tá aí, ó, 1,5 metros aproximadamente. Agora eu vou calcular a posição, qual que é a coordenada da posição A, né? Então, a posição A aí vai ser igual, né? 2 pontos, que é o igual a 14 polegadas. Então, o ponto A ele vai até 14 polegadas aí, né? Aí depois eu tenho o ponto B, que é igual ao ponto A, mais a distância até chegar no B, que é 20 polegadas. Opa, 20 polegadas. Aí eu tenho o ponto C, que é igual ao ponto B, mais a distância do ponto B até chegar no ponto C, que é 15 polegadas. E o ponto D, que é igual ao ponto C, mais a distância do ponto C até o ponto D, que é 12 polegadas. Então, está aí a referência de todos os pontos, né, nosso do eixo, né? E pode ver que o último ponto bate com o comprimento total do nosso eixo. Vou declarar as forças aqui agora, né? Então, o RA e o RD são as minhas reações dos apoios, depois nós vamos calcular, mas primeiro eu vou colocar as forças aqui, ó. Então, a força B, o FB, a força que atua aqui em B, né? 2 pontos para declarar a força, 80 LB, não posso esquecer de colocar o F, porque é libras força. Se eu der igual, ele já me dá até em Newton, porque ele transforma para o sistema internacional, né? Isso que é a maravilha aqui do Maticad. A força P, ele me diz para usar os 110 libras força, né? Então, vamos lá. F de C é igual à força P, que é 110 libras força. Tá aí. A força é o F de C. E por último, né? O F de E, que eu tenho ali 35 libras, né? O F de E. Então, meu F em E vai ser igual a 35 libras força, que dá em Newton esse valor aí, né? Lembrando que se eu tiver alguma dúvida das unidades, eu venho aqui na aba Math, Units, procuro aqui na Units Force, deve ter aqui, ó, Force, e aí eu vejo qual que é a unidade que eu quero atribuir às minhas forças. Bem, reações nos apoios.
Primeiro aqui, R de A. Para calcular o R de A, eu vou fazer a somatória dos momentos em D, porque eu elimino aí a minha variável D, que é também uma variável que eu preciso descobrir, e consigo calcular o RA. Né? Então, como é que fica o momento aí em RA? Então, RA, o momento em D, para que eu calcule o RA. Né? Então, RA vai ser igual a essa força gira no sentido horário, eu vou considerar positivo, então é o F de B, né? F de B vezes a distância até o ponto D. A distância dele aqui até o ponto D é igual a C, né? Que o ponto D está lá no C, menos essa distância A, ó, menos A. Né? Aí eu tenho o próximo, que é o F de C aqui, ó. Também gira no sentido horário, no sentido, desculpa, no sentido anti-horário, né? Como essa também gira no sentido anti-horário. Eu vou colocar aqui, ó, o F de C vezes C, né? Que é o ponto onde ele tem que chegar. Opa, tem que pôr entre parênteses. C menos B, porque essa distância eu não vou pegar aí, essa distância não faz parte do domínio aqui da força quando ela gira em C. Menos B, né? E, por último, eu tenho essa força de 35 libras, que é a força E, só que ela vai girar no sentido horário. Então, ela está com o sinal invertido das outras. Ó. Entra negativo aqui, F de E. E o F de E vai multiplicar o ponto C, né, menos aí a coordenada D. Então, essa daqui é na verdade, é o contrário, né? Porque ela passa do ponto C aqui, ó. Então, é D menos o C. Né? É essa distância aqui, ó. Essa distância D menos a distância C. Tudo isso eu tenho que dividir, porque ia ser o RA vezes a distância dele até o D, que é C, ó. RA multiplica a distância C. Tudo isso, né, dividido por C. Essa é uma das formas, né, da gente calcular aí a reação em A. Nós poderíamos utilizar outras formas, né, mas fazer em RD, por exemplo, mas dessa forma aqui ficou bem simples para a gente poder fazer. E agora a gente pode já calcular o RD, né? Porque o RD, a reação D, ela vai ser igual, né? 2 pontos para atribuir aí o valor de RD. Vai ser igual a somatória de todas essas forças aqui, menos o RA, porque todas essas forças são negativas, estão para baixo. E o RD e o RA são positivos, estão para cima. Então, vai ser a somatória de todas as forças. Ó, F de B, mais o F de C, mais o F de E, menos o RA que eu acabei de calcular ali. Pronto. Tá aí. Então, essas são as reações que eu tenho nos meus apoios. Agora, eu já posso começar a fazer meus diagramas de força cortante e momento fletor. Né? Então, a força cortante. Força cortante que varia com X, né? Eu vou pegar aqui a força cortante que varia com X aqui no meu eixo. Vou até copiar ele para cá para a gente poder ir acompanhando ele de perto aí. Ó. Então vamos colocar a força cortante que varia com o nosso eixo, com o eixo do nosso exercício. Então varia com X e vai ser igual a, eu vou ter RA positivo, né? Menos o FB, só que ó, o FB ele só vai entrar na minha conta a partir de A, né? Até aqui ele não entra, ele só começa a entrar a partir do A. Então, para X maior que A. Aí eu vou ter menos o FC vezes, só vai entrar na minha conta o FC, ó, quando for maior do que B. Quando for maior do que B. E menos o meu, na verdade é mais, né? Mais o RD ele é positivo. Mais o RD, que só entra na conta aí quando o
o x for maior do que c. Quando x for maior do que c. Para quem tem dúvida, né, de como eu estou usando esses operadores de comparação aí, maior do que x, eu tenho uma aula que, inclusive, eu fiz no exercício de resistência dos materiais, que eu usei lá e eu explico direitinho essas passagens. Por favor, vai lá, dá uma assistida. Importante ter os outros vídeos, né? Não esqueçam também de dar o like, porque torna o nosso canal mais relevante. Eu vou estar sempre trazendo coisas legais para vocês aí e aplicá-las. Tá ok? Então, vamos lá. Agora eu já tenho aqui declarado a minha equação, né, da força cortante. Eu vou declarar o domínio aqui, ó, do meu x. Então, meu x, dois pontos, vai começar em 0 milímetros, vou pôr em milímetros, né, vírgula. Eu quero que ele vá de 10 em 10 milímetros. Vou pôr de 10 em 10 milímetros, porque eu sei que dá uma resolução boa. Quanto melhor a resolução, melhor o seu gráfico fica. Se você põe uma resolução muito pequena, o gráfico fica meio torto e tal. Não quer dizer que o gráfico está errado, mas não fica bonito. Essa aqui você vai ver que vai ficar bem retinho, vai ficar bem bonito. Ó. E ele vai até o comprimento do eixo. Então, o que eu quis dizer aqui? O x começa em 0, e ele vai fazer o gráfico com uma resolução, ou com um incremento de 10 em 10 milímetros, ou a resposta dessa equação para 10 em 10 milímetros, até o comprimento total do eixo, que é L. Tá aí. Esse daí é o meu domínio. Vou desenhar já o diagrama de força cortante aqui, ó, plot. XY. E aí eu vou ter que no eixo X, no eixo Y, desculpa, é o Q de X, e aqui embaixo é o X, né? É o nosso X. Tá aí, nosso diagrama de força cortante. Bonitão aí. Tá ok? Bem bonito. Né? Vamos agora fazer o nosso momento fletor. O momento fletor, eu posso aproveitar essa equação aqui. Porque essas forças vão atuar nos mesmos domínios que eu já defini aqui, ó, x maior que c, x maior que a, vão atuar nos mesmos domínios. Porém, eu tenho que tomar cuidado com o sinal agora, tá? E com a distância que elas vão multiplicar em relação ao meu ponto que eu estou fazendo no momento. Que eu vou fazer de 0 até L, que é aqui. Então, eu vou copiar essa equação, porque eu vou aproveitar ela, porque os domínios são os mesmos, ó, Ctrl C. Eu vou copiar e vou colar ela aqui, Ctrl V. Eu vou mudar, vou chamar de M de X, que é o momento de X. Vamos trazer nosso eixo nos acompanhando aqui, para a gente poder fazer e poder ver os domínios, né? Então, RA. O RA, ó, ele começa aqui, ele pode multiplicar qualquer valor de X. Então, vai ser RA vezes o X, qualquer valor de X. Eu vou inverter os sinais. Né? Então, quem girar no sentido horário vai ser negativo. E quem girar no sentido anti-horário vai ser positivo. Vamos fazer isso só para o gráfico ficar bonito. Tá? Se fizer desse jeito, vai dar o gráfico invertido, mas não tem problema. Não tem problema. Mas eu quero que o meu gráfico fique bonito. Ó. Então, esse aqui vai ficar negativo e multiplica por x. Agora, esse aqui que é negativo vai ficar positivo, né? Porque quem gira no sentido anti-horário agora é positivo e horário negativo. Ó, F de B, que vai começar a atuar quando x for maior do que A, né? E ele vai multiplicar, qual que é a distância dele até lá? A distância dele é x menos essa distância de A que ele não pode catar, ó, que ele começa para lá do A. Então, menos A. Então, essa daí é a distância dele. Opa, deixa eu só... Ele colocou esse... vezes, vou colocar A, x menos A primeiro, x menos A, eu vou selecionar x menos A. Eu vou selecionar aqui e vou colocar o parênteses. Aí, agora deu. Senão ele não deixa eu colocar o parênteses no x menos A. Agora eu vou vir aqui, ó, é negativo, gira no sentido anti-horário, vai ficar positivo. F de C, que também começa quando x é maior do que B. Eu vou copiar esse aqui, para não dar o problema, de novo lá, Ctrl C, Ctrl V, não vai deixar eu digitar, então vou por vezes. Então, aqui vai ser quando x menos quem agora? Como eu estou nesse ponto, x menos o B. X menos B vai multiplicar x, só que não posso catar valores menores do que B. Então, é x menos B. Só tome cuidado com os parênteses aí, ó. Tem que usar uma estratégia boa aqui para pôr os parênteses,
senão ele não deixa você pôr. O RD, ele gira no sentido horário, então ele vai ser negativo. Né? Negativo aqui o RD. X, o RD só vai entrar quando x for maior do que C, e ele vai ser igual aqui, ele vai multiplicar o valor de x menos C. X menos C. Aí, x menos C. Ok? Então, temos aí o nosso diagrama de momento fletor. Vou desenhar o gráfico aqui. O x eu já declarei lá em cima, é o mesmo domínio, o mesmo x. Se você não tiver nada errado, vai dar certo aqui nosso diagrama, se a gente não digitou nada errado aqui na nossa equação. Então, vamos lá. M de x. E aqui eu quero x. É isso mesmo. Esse está aí o nosso diagrama de momento fletor. Né? Eu vou colocar aqui a unidade de Newton vezes metro. Porque é Newton vezes metro, né? Joule também é Newton vezes metro, por isso que ele coloca Joule lá. Então tá aí nosso diagrama de momento fletor, bonitão. Ele pede para eu definir o diâmetro do eixo agora. Né? Eu vou calcular essas duas equações que eu tenho aqui. Ó. Vou usar essas duas equações para calcular o diâmetro do eixo, que a gente aprendeu lá em resistência dos materiais. Que a tensão normal é igual a flexão, o momento fletor dividido pelo módulo de resistência à flexão. Uma vez que eu calcular o módulo de resistência à flexão, eu isolo o diâmetro aqui e calculo o diâmetro do eixo. A tensão admissível é 7 KSI. Então, vamos colocar aqui. Ó. Tensão admissível igual a 7 igual a 7 KSI. Então, essa é a tensão admissível. Que em MPa, aí, ó, se a gente passar para MPa, dá 48 MPa. Tá aí, só confirmando para ver se é isso mesmo. 7 KSI, tensão admissível. Vamos calcular o nosso módulo de resistência à flexão mínima. Primeiro, eu sei que aqui, ó, que o ponto onde ocorre a maior flexão é nesse aqui, que é quando o x é igual a b. Né? Então, se eu vier aqui no meu gráfico, aqui, por exemplo, ó, e vou acrescentar nele uma vertical, deixa eu ver se eu pôr b aqui, ele vai, eu vou ter que digitar o valor. Vou ter que digitar o valor. Deixa eu ver quanto que é o valor de b. b igual a 0,8, pagando ali, 0,864. Esse é o valor de b. Tá vendo? Quando x igual a b, eu tenho o meu momento fletor máximo. Porém, ele vai dar negativo. Eu não quero jogar negativo na conta para dar diâmetro negativo. Então, eu vou multiplicar por menos para ficar positivo. Lembre que eu só pus o sinal de negativo para o gráfico ficar bonito, para saber para que lado que o eixo tende a fletir. Né? Para que lado o eixo tende a fletir. Então, eu vou calcular aqui o momento fletor máximo. Ó. Momento máximo. Máximo vai ser igual. Aí eu vou pôr um sinal de menos, que é só para ficar positivo, ao m. Qual que é o valor de x? O valor de x é b. Posso colocar o b aqui direto e dar o enter. Aí, ó. Então, esse é meu momento fletor. Newton vezes metro, né? Ele dá em joule porque Newton vezes metro é joule. Mas eu quero Newton vezes metro. Então, esse é meu momento fletor máximo. Daí eu posso isolar, né, o módulo de resistência aqui. Eu sei que o meu WF, né, vai ser igual ao meu Nmax dividido pela tensão admissível. Opa, tem que digitar igualzinho tá ali, senão não dá. Tá aí, ele deu em L, mas eu não quero em L, né? Eu quero em centímetros, por exemplo, ao cubo, que é um módulo de resistência. Tá aí. Vou isolar o meu módulo de resistência daqui. Então, o diâmetro vai ficar igual a 32 vezes o módulo de resistência dividido por π, tira a raiz cúbica, né? Então, ó, o diâmetro é igual a, passa lá, vai ser 32 vezes o WF, né, que eu acabei de calcular,
tudo isso aqui dividido, o π passa dividindo, né? Dividido por π. E aí eu vou tirar uma raiz aqui desse cara aqui. Deixa eu só selecionar ele aqui. Opa, não é assim? Ctrl Z. Quero tirar a raiz. Então, raiz cúbica, né? Então tá aí. Esse aí é meu diâmetro em metros. Só que ele me dá uma informação no exercício. Ó. Ele quer o diâmetro aproximado em 1/4 de polegada. Então vamos ver quanto que dá este diâmetro aqui em polegadas. Então eu quero o diâmetro, ó, só falar diâmetro, só falar não, né? Só digitar diâmetro, dá Enter, e de vez eu pedir aqui em milímetros, ó, eu peço em metros, eu peço em polegadas. Então ele deu 1,2 polegadas. Então 1,2 polegadas não é 1/4 de polegada. 1/4 de polegada seria, né, 1,25. Né? Então o diâmetro aí, resposta, o diâmetro seria igual a 1,25 polegadas. Se fosse seguir exatamente o que o exercício pede. Né? Eu aproximei aí a 1/4 de polegada. Se eu fizer aqui, ó, diâmetro igual a 1 polegada mais 1/4 de polegada. Ó, quanto vai dar? Opa, eu quero... Aqui é mais, né? Não é vezes. E eu quero aqui em polegadas. Exatamente, 1,25. Bem, tá aí a nossa primeira aula de resistência dos materiais, dimensionando um eixo aí por flexão, né? Calculamos aí as reações dos apoios, fizemos os diagramas de força cortante, momento fletor, e é bem legal, né? E é fácil de fazer, de uma vez que já tenha todos os dados aqui declarados. Não esqueça de dar um like no canal para tornar o canal relevante, né? E eu vou criar uma série bem legal aí de resistência de materiais, depois eu vou criar uma sobre mecânica dos fluidos, e se o canal for tendo bastante procura, bastante apoio, eu vou criando cada vez mais conteúdos e mais disciplinas, bastante material aí para vocês estudarem e desenvolverem também suas habilidades do MATCAD. Um abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos e sucesso aí profissional e acadêmico. Até logo.